Olá, minha amiga, meu amigo. Nós estamos começando o nosso programa O Espírita no Mundo. E eu pergunto agora para você: você já ouviu falar sobre crenças falsas que se cristalizam em nosso inconsciente e que nos atrapalham em tomadas de decisão? Quantas vezes nós optamos por um caminho que sabemos ser o melhor, mas temos dificuldades de prosseguir nele? O que nós podemos fazer para identificar essas falsas crenças e superá-las? Essa é uma das questões que nós vamos trabalhar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. O Espírita no Mundo de hoje vai conversar sobre as crenças limitantes e falsas e como superá-las. E para falar sobre este assunto, encontra-se aqui conosco o médium mineiro, o nosso querido Wagner Paixão. Wagner, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhando com os nossos irmãos do mundo inteiro. É muito bom isso. E eu acho que você já deve ter percebido que muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos colocá-lo em prática. Porém, o mal que nós não desejamos, esse sim nós fazemos. Isso é uma frase de Paulo de Tarso que eu acho que é muito atual e podemos aplicá-la à nossa vida, não é mesmo, Wagner? Com certeza. Os hábitos adquiridos, eles têm uma força de lei em nosso psiquismo. E nós ficamos condicionados a eles. Significa o quê? A nossa construção pretérita. Nós somos escravos dela, mas não de modo absoluto. Porque quando o Espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, através da psicografia de Chico Xavier, estuda a casa mental, ele vai dividi-la em 3 compartimentos. O primeiro é o porão, é onde estão armazenados todos esses valores trabalhados em reencarnações anteriores. E eles funcionam como sustentação, como alicerce do nosso hoje, que é o consciente. Então nós recebemos o desaguar dessas forças do passado, que elas têm um mecanismo de instintividade. Elas funcionam, elas eclodem, e elas é que vão estabelecer o piso hoje de como eu leio a vida, de como eu interpreto a vida, de como eu comungo a vida. Mas nós temos o compartimento superior chamado superconsciente, que é através do qual nós captamos ideais maiores. E eles vêm como sugestão, não com força de lei. Então é o namoro, ele flerta com a gente, ele sugere, e a gente acha bonito e volta para a realidade. Porque o ramirrão, aquilo que a gente já trabalhou e que está automatizado, nos absorve. Então às vezes a gente fala assim, porque o materialismo. Sim, o materialismo é nossa história. A gente se confundiu com a matéria. Agora que a gente está começando a perceber que a gente não é só matéria. A gente está na matéria e não é matéria. Mas essa força ainda domina. E a nossa grande luta é essa, exatamente. Por isso que a gente faz o que não quer, embora deseje outras coisas. E o que quer, o que vai tentando estabelecer como padrão novo, ele ainda fica só na base das sugestões. Porque nós temos que dar autoridade para ele como? Disciplinando-nos e exercitando aquilo que é apenas um convite. É por aí o estudo. Olha, é muito interessante, por isso convém nós observarmos a nossa vida em todos os ângulos, como se fosse uma pizza e seus pedaços. Nós temos o contato com os nossos amores em casa, mas também temos o contato com aqueles com os quais nós trabalhamos. Temos o lado profissional, financeiro, mas também temos o ângulo dos cuidados com o nosso corpo. Qual esse lado, esse ângulo que está precisando de maior atenção? E dentre esses todos que nós podemos pensar, qual aquele que nós percebemos tem mais sugestões do passado? É às vezes complicado a gente estabelecer isso, não é não? Diz Jesus no Evangelho que o joio, que é a semente ruim, e o trigo, que é a semente boa, crescem juntos e não podem ser arrancados, senão depois da planta madura, porque eles se confundem. E quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, a terceira parte, sobre vícios e virtudes, nós vamos entender com os espíritos que o princípio daquilo que a gente interpreta como vício é salutar. Então a gente dá uma ideia, a gente gosta de dar uma ideia sempre para o pessoal. Fala assim, olha,
Se a gente não tivesse um princípio da vaidade, a gente não tomaria banho, não cuidaria da própria saúde e da imagem. Então seria terrível. Então o princípio da vaidade é salutar, porque ele traz para a gente o cuidado, o zelo com a própria instrumentalidade. Se a gente não tivesse o princípio do orgulho, a gente não teria fibra, coragem, determinação, garra para fazer as coisas. Então, cada um dos problemas que a gente vê na atualidade, ele tem um princípio que é salutar. O problema é a exacerbação. Então, a gente nota que no estudo da nossa personalidade, nós vamos identificar problemas. Mas qual a melhor fórmula? Olha, até no mundo, com Sigmund Freud, isso foi respondido. Mas é o que os espíritos sempre falam. Substitua por uma coisa melhor. Se você se acostuma com um padrão mais elevado, ideias mais elevadas, práticas salutares, você vai diminuindo a força do seu passado sobre você. Então só tem uma forma, aplicar-se no bem. Porque se você ficar só estudando, só estudando, só estudando, é um labirinto. Você entra e não sai. Chico Xavier, um dia, no meio de um grupo enorme de pessoas, isso está registrado em livro, ele deu um depoimento. Ele falou assim, gente, eu fico olhando para mim e vejo as minhas feiuras. De modo que eu vou ficar olhando as minhas feiuras, estudando as minhas feiuras? Não. Eu preferi me entregar ao trabalho do bem para gerar mérito, porque aí as feiuras vão diminuindo, porque eu vou gerando novos méritos, novos valores. Então ele deu uma dica. Tem gente que fica anos, não que isso tenha problema, mas a pessoa fica anos com a ideia de que fazer análise de si mesma é a solução. Não é. Se você ficar olhando muito para o monstro, você vira um monstro. Se você ficar olhando muito para a água, você acha que você está lá embaixo. Se você ficar olhando muito para o fantasma, você começa a acreditar que ele é real. E na verdade ele é uma sugestão. Nós precisamos saber trabalhar isso. Um dia, numa reunião do Honório Abreu, em Belo Horizonte, um senhor muito simples, tratando do assunto de esquecimento do passado, lembrança do passado, o moço virou, depois de uma aula doutrinária do Honório, esse senhor virou e falou assim, Seu Honório, eu tenho uma imagem aqui de tudo que o senhor falou. A gente, em relação ao passado, é que nem a gente dirigindo um carro. Você tem um retrovisor. O retrovisor, você dá uma olhadela para referência, mas você tem que olhar para frente. Olha que espetáculo. Gente, que excelente essa metáfora. A gente tem que usar isso para o nosso dia a dia, porque quantas vezes a gente chafurda na ideia dos nossos equívocos do passado e não tem forças para caminhar adiante. Quando na Bíblia você encontra lá a história de Ló, eles recebem a orientação para sair, porque ia ver a destruição da cidade. E aí ele chama a esposa, os filhos, e a orientação era não olhar para trás. A mulher ficou saudosa, olhou para trás, virou estátua de sal. É um símbolo muito bonito que a gente estuda. Porque a mulher de Ló, que virou estátua de sal, é você, saudosista dos sistemas que já foram vencidos. Você olha para trás, você na verdade cristaliza a mente, o comportamento, os sentimentos. Porque a estátua de sal é cristalização. É o símbolo da cristalização. Tem muita gente que vive só do passado. Você percebe às vezes, isso é muito interessante, existem senhoras que foram abandonadas pelos esposos. Então às vezes você vai perceber que essas senhoras, elas não conseguiram continuar vivendo. Elas pararam a vida íntima delas, emocional, no dia da deserção do marido. Aí criaram filhos automaticamente, participaram da vida social, mas por dentro elas pararam naquele dia. Aí você vê o seguinte, que elas começam a ter problemas de saúde, problemas de ânimo, de visão da vida, fica tudo cinza, fica tudo morto. Ah, pois é, o dia está bonito. É, mas é um dia atrás do outro. Então você vê aquela pessoa que não tem vida íntima, porque ela não aceitou, ela não perdoou, ela não se desvinculou. E na verdade ninguém é de ninguém. É verdade. Não é? Por mais duro que seja, ninguém é de ninguém. É isso aí. Eu lembro até outro caso do Chico interessante, que ele estava muito preocupado porque as pessoas estavam falando sobre ele, sobre as coisas dele, nem sempre de forma positiva. O Emmanuel chegou para ele assim, você tem que entender
que as pessoas não são obrigadas a gostar de você. Elas têm livre-arbítrio, elas podem ter o juízo próprio. E cabe a você compreender isso e fazer o seu papel. Gente, olha, isso aí é extraordinário, porque nós estamos falando sobre crenças limitantes e falsas que acabam tolhindo a nossa vida, nos impedindo de ser felizes. E uma das crenças é exatamente essa, e é que eu acho mais terrível em nossa vida, que é que o nosso amigo querido está nos colocando, Wagner, com tanta propriedade. É a nós nos cristalizarmos acreditando que nós dependemos do outro para sermos felizes. E que o outro existe para nos fazer felizes. E que nós não podemos viver e usufruir da vida, da alegria, do bom ânimo, se nós não tivermos aquela pessoa ao nosso lado. Isso é um equívoco, nós não somos metade de laranja nenhuma, nós somos uma laranja inteira. Nós somos individualidade, está ali no livro dos Espíritos. Nós temos que nos bastar, ou então só Deus basta. Isso não quer dizer que a gente não vai se relacionar, mas fica até mais fácil, né? A gente se relacionar sabendo que nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade por nos fazermos felizes. Yasmin, esse assunto é tão sério e a gente é tão infantil ainda, tão iludido com essas questões, que o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo chamado Sugestão. Ele explica nesse capítulo que nós não conseguimos mudar ninguém, somente a nós mesmos. O máximo que a gente consegue pode ser filho, pode ser filha, pode ser esposo, marido, pai, mãe, amigo, a pessoa que a gente mais ama. A gente não muda essa pessoa. A gente não tem poder de fazer isso. E graças a Deus que não tem. Porque, na verdade, o mérito é pessoal e intransferível. Aí a gente entende o assunto de Emmanuel, quando ele fala assim, no máximo a gente pode sugerir. Você tem um exemplo, você persevera, você deixa um registro no psiquismo dele. É uma semente. No tempo ela vai germinar. Às vezes você trabalhou numa encarnação com uma pessoa, você deu o melhor que você tinha. A pessoa não ligava, não prestava atenção, parecia indiferente. Isso vai fazer sentido para ela daí a 3, 4, 5 reencarnações. Não estamos aqui exagerando. Tem coração que é mais endurecido. Olha, foi feito um estudo pelo Honório, junto com o Leão Zalho, com o Sobral, numa época que eles estavam trabalhando profundamente doutrina e evangelho em Belo Horizonte, que são nomes de Belo Horizonte já desencarnados, que fizeram um movimento muito pujante de doutrina e evangelho. Eles fizeram estudo de uma personalidade que tinha a ver com a família de um elemento lá. Por que ela era indiferente e dava cano nos outros, e conhecia, raciocinava os assuntos espirituais e não tinha a menor sensibilidade. Então eles fizeram um estudo com a ajuda da espiritualidade, foi definido que para uma pessoa indiferente no plano moral desenvolver valores de percepção moral, ela leva em torno de 4.000 anos. Ou seja, precisa reencarnar muitas vezes, com circunstâncias mais variadas para poder criar o desenvolvimento do senso moral. Por isso que Kardec bate muito no senso moral. Então a gente está vivendo um período hoje em que nós estamos aprendendo com a ajuda da doutrina espírita e com a compreensão mais profunda do Evangelho, não a casca, mas a essência, né? O espírito que liberta e não a letra que mata. A gente está aprendendo o seguinte, que é preciso ter autonomia. E o Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, tem que criar a cidadela interior. O que é isso? Você ter sua identidade com o Criador. Porque realmente a gente só não vive sem Deus. No mais, tudo passa. Tanto é que a gente reencarna inúmeras vezes. Cadê os amores de outras vidas? Você não consegue criar novos amores? Então, esses amores são relativos. É claro que não estamos desprezando aqueles laços que vão se aprofundando com as experiências reencarnatórias. Laços de amor que vão se aprofundando, que são o que o Chico chamava de afeições eletivas. Tem mãe que é mãe para muitas e muitas vidas. Agora, tem mãe que fez o papel só numa encarnação e é irmã de evolução. Então, as afeições eletivas, elas existem. Porque a gente às vezes cultiva por afinidade, vai reencarnando junto, e um passa a ser arrimo do outro, apoio do outro, mas não significa dependência, é estimulação. Então, nesse plano de estudo das coisas, nós temos que aprender isso para relacionar bem. O outro é o outro, eu sou eu, nós vamos trocar. Os espíritos, por exemplo, no campo da vinculação afetiva, eles definem casamento como permuta dos valores que as pessoas têm. Então, eles dizem o seguinte, é união de qualidades.
casamento é união de qualidades. Então você viu ali que é incompatível e tudo. Então a doutrina espírita defende o divórcio. Porque as pessoas se descobriram, perceberam que precisam de caminhos diferenciados. E há um respeito a essas decisões. O espiritismo não é dogmático com relação a esses temas. Aliás, com nenhum tema, né? Graças a Deus. O espiritismo trata tudo com ampla compreensão e ampla liberdade, porque se trata de processo evolutivo das criaturas e um não é igual ao outro. Depende do nível que está, no padrão, no degrau da evolução que está. E aí a gente precisa negociar bem, conversar, desamarrar e nunca cortar. Olha, essa fala então é fantástica. Eu fui criada ouvindo essa fala de entidades maravilhosas, né? Que a espiritualidade, ela vai desamarrando, ela não corta, ela não arranca, né? E às vezes nós queremos resolver as situações assim de imediato, da noite para o dia, mas não é assim o processo divino. O negócio vai se prolongando e vai se desfazendo no tempo, né? E nós precisamos observar que há necessidade da criação, ou ativação, melhor dizendo, dessa cidadela interior que nos fala o Wagner. É nós fazemos a nossa meditação diária, visualizando a energia divina nos penetrando, ativando o nosso coração. E aí, com o tempo, nós, nesse enamoramento com Deus, nós vamos percebendo que nós somos autossuficientes para o nosso equilíbrio e que a convivência é 1 mais 1, que dá 2, mas nós jamais vamos ser metade ou menos nada se o outro resolver partir. Essas vinculações de dependência são muito ruins para a nossa vida e não são verdadeiras. É isso importante perceber. Você nota, você está tocando um ponto muito importante e a gente percebe que isso faz as pessoas sofrerem muito. Essas relações, elas raiam para aquilo que a psicologia estuda, que é o processo do sadomasoquismo. Um é sádico, o outro é masoquista. Um gosta de sofrer, o outro gosta de fazer sofrer. Então, às vezes, você nota isso na relação. E isso nasce de um processo pessoal de adesão ao que não presta, que é exatamente os erros que a gente comete quando a consciência já aponta o melhor caminho e você pega o pior. Porque é livre-arbítrio e Deus respeita, né? A obra do Chico, o irmão X, ele fala: Deus usa o tempo, não a violência. Então Deus opera no tempo e a gente tem que entender que a evolução é no tempo. Então a pessoa pega, escolhe o capricho, é o saudosismo lá da mulher de Ló. Ela já pode superar aquilo, mas ela fica pegada. Aí é o interesse pessoal, aí é o egoísmo. Ela não pensa no plano, ela não pensa na obra, ela não pensa que ela vai ser muito mais feliz, vai ter muito mais potência e acaba ficando ferrada. Aí a gente brinca e fala assim, a gente se comporta como o Leptotrix, que é aquela bactéria ferruginosa que André Luiz estuda, que ela vai no minério de ferro ou em tudo que tem ferro e oxida e cria uma carapaça e gruda ali, parece um carrapatinho. Aí vem uma circunstância, uma água, uma pancada, situações, quebra a carapaça dela, ela vai na corrente das águas, busca de novo aquele ambiente, forma uma carapaça ferruginosa de novo e fica ali. Então a gente parece Leptotrix, só quer viver naquele ambiente. E na verdade a gente foi criada para viver o cosmos. E a gente fica muito departamentalizado. Então você vê o puritanismo, o preconceito, essa rigidez de crença, isso tudo é porque nós somos cabeçudos. A gente parece o Leptotrix. E a gente foi chamado a expandir, a deixar. O Chico, no final da vida dele, a sobrinha que mora em Sabará, disse que ele virou para ela e falou assim: minha filha, eu olho para trás e vejo que a minha vida foi uma permanente despedida. Olha só. Olha que bonito. Gente. Um permanente adeus, desculpa. Um permanente adeus. Porque o Chico não podia ficar com nada. Ele era chamado a sempre caminhar para frente. Sempre. Os amigos mudavam, as situações mudavam. E foi assim até o final da sua existência. Mas olha que exercício universal. E o Chico fez bem para a humanidade. E fez bem para ele próprio.
Isso é um exemplo de amor, né? E isso vai nos ajudando, essa compreensão, à medida que você vai mergulhando nesse mar de amor que é Deus, você vai nas orações, você vai buscando esse seu recanto sagrado, que é um lugar interdimensional, intertemporal, dentro de você, do seu coração, você consegue acessar isso com a sua mente, você vai começando a beber da água que Jesus disse, que é aquela água que quando a gente bebe nunca mais vai ter sede, não é? Ou seja, você não vai ter mais necessidades das questões materiais e até dos relacionamentos. Você vai amar, mas não querer grudar, não estabelecer uma relação de dependência. Quando você come o pão que vem do céu, que é Jesus, e Ele nos coloca que é esse pão do céu, que quando nós nos alimentamos dele também não mais teremos fome. O que é a fome? É a necessidade das coisas da terra. Nós vamos nos utilizar assim, ajudando, mas sabendo que nós passamos e não criamos dependência, apenas nos vinculamos a Deus. E é uma paz interna, um bem-estar que nada exterior consegue abalar. É uma conquista, não é? É uma conquista. A criatura desperta para a verdade divina, ela singra o mar da vida. Ela não se prende, ela não bate em rochedo, ela não afunda, ela não fica presa, ela não fica perdida no oceano. Ela tem uma bússola, então ela singra o mar e tira de cada situação, de cada pessoa, aquela cota de aprendizado para a formação ou para o despertar dos seus valores. Porque tudo dormita em nós. A nossa jornada evolutiva, que vai do espírito simples, criado simples e ignorante, até a plenitude, na perfeição, significa um permanente despertar de valores. Porque Deus nos deu aquilo que é dele. Então a gente vai despertando na linha da imortalidade, que é a nossa herança divina, a gente vai despertando os valores para ser co-criador, operar com Deus, mas não em plano menor, como os obsessores fazem, dando pancada nos outros, fazendo o pessoal pagar as contas. Não, não é isso não. A gente vai operar em plano maior. Aí você passa a ser o multiplicador de consolo, de luz, de bênçãos. Olha que coisa boa. Você tocou num assunto que remonta muito a um estudo interessante. O Hermínio Miranda, de grata memória para todos nós, ele definiu com muita felicidade que tempo é lugar. Você está falando que a gente precisa estar com o divino para não ficar cristalizado, preso ao próprio egoísmo, né? A si próprio. A gente é muito miserável, muito pobre. A gente precisa do Cristo, que a riqueza está em Jesus. Ele é o futuro da nossa raça. Ele mostrou onde a gente vai chegar. Então a gente precisa seguir esse modelo. Por isso ele guia o modelo no Espiritismo, por causa dessa referencial que ele trouxe para a Terra. Então, existe um caso de Dona Ivone Pereira, que ela estava no Rio de Janeiro, num ambiente, numa propriedade de familiares, e ela começou a sentir que a família estava sendo influenciada, aquela mediunidade experimentada. Então ela começa, o radar dela começa a sair do corpo, ela identifica um espírito vivendo ali, onde estava construído o prédio da família. E ela entrou no campo dele e viu que ele não via o prédio. Ele continuava vivendo no que foi, muitas décadas atrás, aquele terreno. Tinha ali um milharal seco, ele estava amarrando em bira, sentadinho no caixote, aquela vida miserável. E ele ali. Você imagina, décadas e décadas, o espírito parou no tempo. É o que o assunto de hoje. Parou no tempo. Então ela com aquela habilidade, pediu a ajuda dos mentores espirituais, falou, precisa ajudar esse espírito. O que ela fez? Ela entrou no mundo dele. Isso é um estudo bonito. A gente fala que Hollywood, entendendo isso, vai achar fundamentação para fazer os filmes, De Volta ao Passado, De Volta ao Futuro. Nossa, é incrível, né? Fantástico. E o Espiritismo dá uma aula sobre isso, porque o tempo é uma ilusão, embora persistente, como disse Einstein. Só que nessa condição ilusória, a gente consegue desenvolver valores, porque a gente dá para ele uma autoridade de realidade. A gente dá para o tempo, para o espaço, como se fosse. Mas tudo isso é vibração, energia. E a gente vive nisso condicionado. É um aprendizado salutar. Por isso que Deus permite. Os mundos materiais servem para isso. Mas é uma ilusão. Porque isso tudo aqui é mutante. Não tem nada que está parado. Tudo está vibrando. Mas a gente acha que está tudo parado. Porque a gente está dentro do condicionamento. Então a Dona Ivone entrou no campo mental do espírito, né? Deu valor para o que ele estava, entrou ali e começou a conversar com ele, como se fosse uma visita.
preparou esse espírito em várias visitas que ela fez, convenceu a vender o terreno. Olha só que coisa interessante. Arrumou comprador. E quem que eram os compradores? Os espíritos protetores dela, que vieram, materializaram, mentalizaram o dinheirinho. O moço recebeu o dinheirinho, ainda falou assim: eu vou ajudar você a comprar um terreno muito bom para você. E é perto de gente que você conhece. Levou ele para o mundo espiritual, sem violentar o espírito. É fantástico. Aliás, esse livro, eu acho que Recordações da Mediunidade. Recordações da Mediunidade, gente. Dona Ivone do Amaral Pereira. Que coisa fantástica a experiência dessa médium iluminada, que com o pé no chão, com humildade, com perseverança no estudo das obras fundamentais de Allan Kardec, enfim, ela conseguiu nos trazer obras fantásticas. E esse Recordações da Mediunidade, Memórias de um Suicida, que é um recado fantástico para nós, né? Que fantástico esse monumento, né? Muitas obras monumentais. É muito bom. Dona Ivone do Amaral Pereira, olha ela, nosso agradecimento, nosso beijo, querida, a nossa reverência, muito né? Querida, essa né? nossa querida, a quem tanto, tanto nós devemos. Mas olha como que a cristalização mental faz a gente parar no tempo e no espaço. É. Então, gente, olha só, a cristalização mental faz a gente, por exemplo, sofrer hoje uma mágoa de coisas que aconteceram há 30 anos e parece que aconteceu hoje. Quantas vezes pessoas chegam na nossa casa espírita, no atendimento fraterno? Semana passada mesmo, a pessoa me narrou um fato, eu imaginei que ela estava tão magoada e chorando, eu pensei que houvesse acontecido há um mês atrás ou há poucos dias. Isso já aconteceu há mais de 6 anos. Aí eu disse: meu Deus, você sofrendo tanto, meu amor, como se tivesse sido ontem. A gente tem que dar calma para esse teu coração. E aí a gente começou a trabalhar. Então isso é uma cristalização. Mas nós precisamos abrir mão, desapegar até das nossas dores. Isso é complicado, não é não? Complicado. Esse tipo de cristalização ou de acúmulo de insatisfação e de culpas estabelece o quê? Eu me faço refém voluntariamente. Então, por exemplo, tem uma situação que me humilha, que me acaba, mas eu persisto nela, eu não consigo sair dali, porque eu carrego inconscientemente uma culpa, uma necessidade de sofrer, como se eu estivesse me punindo. Então, por isso que a gente precisa compreender mais a vida universal, as leis divinas, porque Deus não quer a morte do pecador, mas a sua renovação. Está escrito no Evangelho. Então, a gente tem que entender que Deus não quer que a gente seja punido, não. Deus é amor, Deus não pune. A gente se pune. Então, é preciso renovar a mente para a gente poder entender e relativizar os processos. Se eu consigo entender que eu sou um espírito imortal, que eu já passei por diversas reencarnações, diz André Luiz que nós temos na Terra, desde a era do sílex, em que o homem era parecia muito com símio, né? Ainda não tinha esse biotipo nosso assim aprimorado. Desde aquela época em que ele começa a lascar a pedra para fazer instrumento de defesa ou de caça, até hoje nós temos 200 mil anos de atividade mental. Em 200 mil anos de atividade mental, a gente não é bárbaro mais não. A gente não é. A gente tem muito valor. A gente hoje consegue fazer equações divinas, tanto que o Consolador chegou para a gente. O Espiritismo não conseguiria dialogar com a gente se a gente não tivesse senso moral desenvolvido. E olha quanta gente no mundo tem esse senso moral e dialoga com os espíritos, consegue filosofar, consegue identificar fatos, que é a ciência, né? E consegue trabalhar a espiritualidade, que é a conversão do sentimento ao amor. Então a gente nota que nós temos essa capacidade. Por que ficar com guerrinha, apegado, não é, a sistemas? Aí entra essas religiões, né, cristalizadas, as crenças das pessoas. Eu tenho que riscar um ponto no chão. Não, isso é muito primário. Isso é um tipo de magia elementar. Porque na hora que você pensa, aí a gente vai estudar. Não é o ponto riscado no chão. É quando você pensa com vigor, você atinge alguém. Agora, o primeiro prejudicado é você. Porque a energia sai de você te destruindo. E naturalmente é dirigida para o objeto. Agora, só vai entrar lá, como disse o Chico, se a parede tiver buraco, aí a pedra entra. Porque perguntaram um dia para o Chico assim: Chico, existe o mal feito? No sentido de macumba. Aí ele virou e falou assim: se a parede da casa tiver buraco, a pedra entra. Olha que definição bonita. Gente, que metáfora fantástica. Não é? Porque aí você fala assim, não há injustiça.
O indivíduo abriu brecha? Deve? Então atinge ele. É o que a gente fala de bala perdida. Tem bala perdida? É ter endereço certo. Vai entrar na reta dela, no rumo dela, alguém que magneticamente, porque toda gravitação na vida, alguém que magneticamente se sente atraído. Ia passar por um lugar, resolveu passar pelo outro. É isso aí. E muitos iam passar por ali e resolvem não passar? Não passar. Quantas pessoas iam pegar o avião e resolvem não pegar e o avião cai? Não é? Então a gente percebe que realmente nós acabamos atraindo de forma inconsciente circunstâncias com a sincronicidade, como Jung estudou tanto, né? Mas que tem a ver essa sincronicidade pelas leis que atraem, né? Da ação e reação. Enfim, gente, olha, esse papo é maravilhoso, nós vamos continuar conversando sobre todas essas questões cristalizadas da nossa vida e como nós precisamos fazer para tirarmos a força que esses costumes que nós trazemos ainda em nós têm sobre a nossa existência. Então nós vamos dar uma paradinha e eu convido você a se deliciar com esse musical e nós voltamos já já. Seu olhar azul da cor do céu, profundo como o mar, tão doce como mel. Essa sua voz do amor se faz canção, embala todos nós, alimentando o coração. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. O mesmo amigo, o mesmo amor, sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar. Ainda ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce e meigo Jesus. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. O mesmo amigo, o mesmo amor, sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar, ainda ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce e meigo Jesus. O pão de luz, doce e meigo Jesus. O pão de luz, doce e meigo Jesus.
Clube de Arte traz para este mês o livro Bezerra de Menezes, Anotações de Servidor. Esta obra, psicografada por Wagner Paixão, percorre várias áreas a que estamos ajustados. As orientações e conceitos cristãos de Bezerra de Menezes formam um repositório de sabedoria e pacificação para os corações humanos. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800. Acesse loja.clubedearte.org. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Meus amigos, estamos de volta e nós estamos conversando com o médium mineiro Wagner Paixão a respeito das crenças limitantes que todos nós temos e muitas vezes não nos damos conta delas e como superá-las. Nós, no primeiro bloco, falamos sobre esse mergulho em Deus, sobre o autoconhecimento, sobre os conhecimentos espíritas, o valor deles para a nossa vida e vamos continuar com esse tema tão importante para que nós possamos realmente conquistar a felicidade que nós desejamos. Wagner, às vezes é difícil a gente identificar o que existe de limitante em nós. Por que as coisas não dão certo quando tudo poderia se encaixar perfeitamente bem? Oi, Yasmin, a gente vai percebendo que nós só estamos bem e felizes quando a gente está expandindo potenciais. E no plano objetivo, a gente só consegue ficar bem, inclusive o organismo, quando nós somos úteis. A criatura à margem do caminho, ela está estiolando as suas possibilidades. Ela começa a ficar cada vez mais adoecida. No seguinte sentido, doença do corpo, enfermidade da alma. Porque a gente é enfermo da alma e doente do corpo. A alma é a causa. O corpo retrata o que não vai bem na alma. É claro que não impede que uma criatura trabalhe e desgaste o corpo, porque é uma ferramenta. Ele não é a causa, né? Mas em termos de espírito, a pessoa fica bem. Ela pode até ter algum problema, mas ela relativiza o problema porque ela irradia a luz. Olha o Chico Xavier. O Chico Xavier é um exemplo. O Chico Xavier, desde 4 para 5 anos, foi maltratado. O corpo dele sofreu a vida toda. Foi até os 92 anos. Aí ele brincava, quando ele estava idoso, ele dizia assim: eu tenho um amigo que quando eu quero sentar, ele quer deitar. Quando eu quero levantar, ele quer sentar. Esse amigo é o corpo. Eu tenho que ficar negociando com ele, porque já estava idoso. Mas ele tinha sede de vida, porque ele amava. Toda pessoa que ama, né? Toda pessoa que está seguindo o plano maior, ela é feliz. Nessa relatividade compatível com a Terra, né? Porque os desafios todos, os nossos irmãos sofrendo, a gente fica com o coração doído. A gente vê coisas que dói o coração da gente. A gente não consegue ser indiferente, né? A humanidade é uma família. Então, a nossa família está sofrendo. Tem problema na Síria, com as crianças, com as pessoas, o coração da gente dói. Existe um problema, aí você fala das crenças limitantes. Nós estamos vendo, assim, uma represália, porque a crença muçulmana é incompatível com os hábitos do Ocidente. E aí fica um monte de gente contra, e você vê que é um problema sério. Sério. Olha como as crenças são limitantes. Então, desde a crença pessoal, e a gente lembra no texto do Evangelho que Jesus estava na casa de Betânia, que é de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria, e no meio da conversa ele fala assim: os pobres sempre os tendes convosco. Porque tudo que a gente tem é pobre diante do infinito da vida. Porque é nada. Nossa aquisição é muito pequenininha. Então isso é pobre diante do universo. Jesus é a riqueza do mundo. Ele é a luz que se acendeu e que veio alumiar a nossa evolução, os nossos processos. A gente está com idolatria com Cristo? Não. Porque Jesus é o Espírito, Cristo é a missão e Cristo é a imagem de Deus, dinâmica no universo. O Paulo vai dar uma aula sobre isso em suas epístolas. Então a gente começa a entender que o propósito de Jesus é comunicar a vontade de Deus. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquele que me enviou. Ou seja, ele retrata, ele espelha o Criador. Aí o João entendeu tão bem a missão dele que ele escreveu assim no seu Evangelho. Deus nunca foi visto por ninguém. O seu Filho unigênito, esse o fez conhecer.
Isso é o versículo 18, capítulo 1 do Evangelho de João. Então a gente nota que a missão de Jesus era revelar Deus, porque a gente vivia atrelado às leis que os homens interpretaram. Receberam as tábuas da lei, mas interpretava ao pé da letra. Então nós vemos até hoje religiões e crenças que estão ao pé da letra. O indivíduo fala assim, eu negligenciei isso aqui, então eu vou ter que desencarnar de forma traumática. Não, está escrito no Evangelho, o amor cobre a multidão dos pecados. Tem senhoras que chegam perto de nós e falam assim, ao longo da nossa trajetória de atendimento fraterno, de espiritismo, acolhendo as pessoas, quantas vezes pessoas jovens ou mulheres mais maduras falam assim, eu carrego uma dor enorme porque eu fiz um aborto. A gente olha e fala assim, sim, foi um momento infeliz da sua vida, mas você não tinha a consciência que você tem hoje. E outra coisa, olha quanta criança aí esperando por você. Olha a evangelização da criança. Olha as crianças do morro. Olha as crianças que precisam de um pratinho de sopa, de um carinho de alguém. Quantas crianças estão esperando por você no caminho? É assim que se recompõe, é por amor. Porque não há nenhum delito que seja irremissível. Aliás, Emmanuel comenta um assunto baseado no Evangelho. Aí é que vai doer para muita gente. Ele fala no Vida e Sexo, que no livro Vida e Sexo é um monumento sobre o assunto. Ele fala o seguinte, quem engana as pessoas para tirar partido no campo afetivo, dificilmente se levanta. Se levanta, mas dificilmente. E a outra é no campo da política. O Chico falava que o político que engana as pessoas, no além ele perde o rosto, ele perde identidade e vai refugiar-se nas sombras. Nossa. E não se sabe o tempo, perde o rosto. E o outro é quando engana efetivamente. O Emmanuel fala que nem todas as guerras do mundo fizeram tanto flagelo quanto as situações afetivas em que as criaturas enganam as outras para tirar partido sexual, proveito sexual. Então você pensa bem. Então assim, a gente tem essas situações. A hipocrisia, ela é muito perigosa. Jesus chamou de sepulcros caiados religiosos da época. E nós temos muitos sepulcros caiados hoje. E até no nosso meio espírita, viu? Infelizmente. Todos os campos, né? Em todos Infelizmente. os campos. Tem gente preocupada com cargo, com dinheiro, com autopromoção e não está preocupado com a missão. Uhum. Com o encargo, né? O encargo. Com o serviço, com o trabalho. E é esse trabalho que vai nos trazer a alegria de viver, que vai nos curar das feridas emocionais e muitas vezes até físicas. Então, realmente, o sentido da vida é essa paixão pelo amor, pelo trabalho, por ajudar o outro, né? Mas jamais querendo tirar proveito para si mesmo. E isso não são os outros que vão ver, nós carregamos dentro de nós. O Yasmin, a gente tem que desmistificar esse processo de trabalho, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou para a casa espírita. Mas eu não vou lá não, porque o dirigente é assim, porque a fulana que coordena a tarefa é assim. Aí a gente olha para a pessoa e fala assim, você está precisando do trabalho ou eles estão precisando de você? Porque é o seguinte, é um exercício de humildade, é um exercício de paciência. A gente não tem que ganhar o pão de cada dia e não pode se dar o capricho de achar que o chefe está desmandando muito ou que ele é muito mole, que não toma a providência que precisava e a gente se acha mais capacitado e fica naquela coisa sofrida. Mas você não tem que calar a boca e fazer o serviço? Porque você precisa do dinheiro para poder comer, para pagar as contas? Então, da mesma forma, a gente tem que priorizar a nossa necessidade. E quanto mais difícil o clima, melhor para nós. Olha só que... Claro que a pessoa, se ela está adoecendo porque ela não deu conta, então muda de centro, muda de clima, muda de trabalho. Porque ela tem que falar assim, não estou dando conta, então eu vou ter que me abster. É autonomia, é livre-arbítrio. Agora, se ela está consciente de que precisa crescer no trabalho, transforma a pedra em pão, que é o que o Evangelho propõe. Transforma a pedra em pão.
E esse é o convite, né? Porque com quem que nós vamos treinar paciência, tolerância? É como você bem falou, né? Se realmente a gente vê que não dá, a gente procura outro campo, outra seara de serviço. Mas nós não podemos abrir mão da oportunidade de aproveitarmos ao máximo a nossa estadia aqui na Terra. É trabalhar apenas para ganhar o pão de cada dia material, é simplificar demais as coisas, porque nós não encarnamos para isso. É lógico que faz parte, você precisa comer, mas nós temos algo muito maior a realizar. Então, abdicar do serviço ao próximo, do trabalho voluntário, é abdicar de uma oportunidade imensa de nós evoluirmos e de sermos felizes. Porque isso é o cultivo do espírito. No plano material, todo mundo faz igual. Porque a gente tem compromisso em casa, tem compromisso no trabalho, tem que estudar. Isso é o comum. É o básico da cidadania. Mas existe um valor que hoje nós espíritas entendemos e procuramos dinamizar em favor da sociedade, até conscientizando a sociedade, que é você cultivar os valores que você vai levar depois que você vai desencarnar. Eles começam a ser desenvolvidos antes de desencarnar e não no momento da desencarnação. A pessoa precisa ter tranquilidade para fazer essa transposição de retorno para a vida verdadeira. Então você precisa cultivar a sua espiritualidade, porque a espiritualidade é que te dá segurança para viver melhor, equações maravilhosas para solver os problemas de relacionamento. O exercício da aceitação, a gente nem fala humildade, que às vezes assim fica muito difícil para a pessoa, eu não sou humilde. Então aceita, trabalha a aceitação. A aceitação vai impedir de você ter um câncer, de você ficar com quisto mental, com bloqueio emocional, com bloqueio psicológico, com trauma afetivo. Porque a aceitação significa você aderir a um plano de Deus. E o plano de Deus não é porque Ele te castigou, não. Ele está deixando você aprender valores. Porque cada um colhe segundo o que nós já definimos no passado, de plantio. Hoje é consequência do ontem. O que nós fizermos hoje vai ser consequência amanhã. Então, o Chico tem uma frase que ficou famosa no mundo inteiro. Se eu não posso voltar atrás e fazer um novo fim, eu começo agora para poder ter felicidade depois. Eu começo agora. Então, eu posso implantar. A doutrina espírita propõe uma enxertia. Você está em processo expiatório? Nós falamos de Dona Ivone, você falou muito querida aí, agradeceu a ela. Dona Ivone foi chamada pelo Chico de a heroína silenciosa. Olha o cognome que ele deu para ela. Porque a Dona Ivone, ela veio debaixo de expiação, que ela suicidou por 2 vezes. Então, quando ela veio, a mediunidade ela é neutra. Só que no médium, ela vai ter uma característica expiatória, provacional ou missionária, depende da evolução dele. Então, eu sou uma lâmpada, você é uma lâmpada, a sua cor é azulada, a minha é esverdeada, pode ter uma outra que é cinza. Entendeu? Pode ser eu mesmo, não pode ser outra pessoa, que às vezes está cultivando mal, vai ser negro ou cinza, cinza escuro. Então o que acontece? A força da eletricidade é a mesma, mas em você vai ter um tom azul, em mim vai ter um verde, no outro vai ter cinza escuro, porque ele escolheu o pior. Você entendeu? Então a mediunidade ela é neutra, mas ela vai ter essas características expiatórias. Dona Ivone, quando vinha o espírito suicida, ela tinha vontade de dar cabo da vida. Porque a pessoa, primeiro, ela não tem vontade de viver. O suicida não tem vontade de viver. Tem um buraco na alma. Ele não consegue vibrar, porque falta vida. Ele custa recuperar isso. Não é com uma reencarnação, com 2, não. Consta que é com muitas reencarnações. Que vai voltando, a força de vida. Leva tempo. O grande problema do suicídio não é o ato do momento. É a consequência que perdura muitas vidas. É um atraso muito grande para os espíritos. Para quem está na marcha evolutiva. É um aprendizado desnecessário, para te falar a verdade. É isso que a espiritualidade tem ensinado. Então a gente não fica apelando para não suicidar, para aguentar. Porque se você aguenta o tranco e se você relativiza o problema, por exemplo, eu estou sem dinheiro. Mas é tão bom viver simples. Eu tenho para comer, eu consigo dormir, é até bom, que não tem gasto, não fico me expondo. E aí eu paro com essa coisa de compulsão, desse ter as coisas, e vou exercitar o ser. Aí a pessoa está numa fase boa, ela pode aproveitar isso.
Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho frustração afetiva. Aí cria um banzé por causa disso, né? Faz um alarde. Aí a pessoa fala assim, que bom conviver comigo, eu tenho que aprender a conviver comigo. Porque na hora de eu desencarnar, vai ser eu comigo e Deus. Não vai ter papai, mamãe, amor, amor do passado, amor dessa vida, amor do futuro. Não tem. Os grandes testemunhos, eles são dados na solidão. Olha Jesus na cruz. Ele era o amor da terra, perfeito, puro, como nenhum outro que passou por aqui. Único, ímpar. Solidão. Solidão quando ele sobe o monte para orar, os discípulos dormem, não estão nem aí. E está ele lá, na vigília, orando. Depois na cruz. Ele ensinou muito para a gente. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O mundo não pode ser o nosso reino. Nós temos que passar pelo mundo sem ser dele. E é isso que a gente está aprendendo. Aí a gente olha para uma pessoa que se relaciona e fala assim, eu não sou propriedade sua. A pessoa tem que falar para ela não ficar achando que o outro é que vai ditar a felicidade dela. Se a gente combina e troca, que beleza. Pois é. Todo mundo sabe disso, é maravilhoso. Mas é maravilhoso também ter amigo. É maravilhoso ter companheiro de ideal. Você conversa com uma pessoa que está aberta para a espiritualidade como você, aquilo alimenta. Nossa, dá uma alegria de viver, a gente se sente renovado. Com pouco tempo de papo com alguém que tem uma espiritualidade, tem uma forma humorada de ver a vida, porque quem tem espiritualidade tem uma alegria intrínseca. Intrínseca. Porque sabe que os problemas vão passar, que nós não somos daqui. Se está com problema de doença, isso também vai passar, porque não nos pertence. Passa. Gente, a mente renovada cura o corpo. A cura não é o remedinho, todo dia sendo tomado, não. Ele faz parte porque, por misericórdia divina, tem um remedinho aí, né? Que tira a dor, que alivia, que ajuda a estimular. Não importa se o remédio químico, se é o remédio energético, que é homeopático, se é terapia, outras terapias alternativas, mas o importante é que a pessoa se renove no campo mental, no plano das ideias, das concepções. A gente tem vivido muito atraso por causa de cristalização de crenças. Crença religiosa, crença tola, com base em ignorância dos processos da vida. A gente tem tanto avanço. A gente tem tanta gente boa no mundo. Os espíritos sempre falam que a minoria que está fazendo bagunça. Não é a maioria. A maioria é boa. É a minoria que faz alarde. Nessa transição a gente está vendo um horror dessa minoria hipnotizando as pessoas. É interessante isso. Com a ajuda de espíritos inferiores. Uhum. E aí eles são agentes, né? O Chico falou que a partir da década de 50, cidades impenitentes, vulgares no sexo, corruptas, espíritos completamente viciados, que há muito tempo não reencarnavam, estava vendo em direção à crosta. O Divaldo usou essa informação do Chico, num dos livros dele que ele fala sobre sexo e obsessão, ele usou essa informação que o Chico falou para ele, que tinha cidades que eram cidades só de sexo desregrado, de entidades comprometidas com sexo desregrado, que as cidades estão vindo inteiro para a Terra. Logo depois que ele falou, veio a Revolução Sexual. Curiosamente. Aí veio a Era do Paz e Amor, né? Sexo, droga e rock and roll. Quem não lembra disso? Foi depois que ele falou que essas cidades estavam vindo para a Terra. Aí começou esse movimento louco de irresponsabilidade. Né? A lei de destruição existe. Você vê que existe guerra. Os espíritos vêm de cima. Então eles falam assim, olha, a guerra vai vir, vai trazer a carência, vai dizimar a população, mas os que ficarem vão ter que ter uma fibra moral para reconstruir tudo de novo. É o que a gente viu na Alemanha. Quem construiu a Alemanha foram as mulheres. As mulheres são muito consideradas na Alemanha. Porque na história de reconstrução da Alemanha, os homens morreram, elas tiveram a ajuda dos árabes, né? E elas botaram para frente. As mulheres reconstruíram a Alemanha. Olha o que é a Alemanha hoje. Em poucas décadas, o que é a força da reconstrução, né? Então, se você vai olhar em várias regiões da Europa, dizimada por guerras, por perseguições horrorosas,
você vai ver isso. A força brotando. A gente vê países como o Japão, Não é? que se renovam, né? Que Rapidamente. e é uma coisa força assim, de vida, né, que vem. fantástica. Então, assim, a gente tem que entender que tem coisa que não foi para enterrar a gente, não. Foi para mudar a gente de padrão. Você já aprendeu. Isso aí foi duro, você passou. Agora vamos à vida renovada? Novos princípios, novas buscas, novos horizontes. Então, assim, é isso. A gente fica lamentando muito quando as pessoas não renovam, não procuram a essência dos ensinos e ficam na capa. Olha, você está falando isso, eu gostaria muito que você que está nos assistindo, que está com algum problema de saúde, que está com algum problema de relacionamento, que traz em si uma tristeza em virtude de questões financeiras, ou enfim, pare para pensar nisso que o nosso querido Wagner Paixão está nos falando agora, que é um convite a nós percebermos que, no fundo, esses problemas são um movimento para a renovação. Há a destruição de uma porção de capas, mas nós estamos surgindo, como acontecem com as nações, como ele está falando aqui. É lindo isso que você está dizendo para nós. Tem um caso do Chico, ele estava em Pedro Leopoldo e ele recebeu a visita daquela rainha santa de Portugal, né, Isabel de Aragão. E diz, olha, foi antes do Emmanuel aparecer na vida deles, foi antes de 1931 que o Emmanuel assume, em 1931, as faculdades dele. Mas antes disso, ele era daquele jovenzinho, começando a estudar a obra espírita, ele viu o quarto que era de adobe, né, chão batido, e dormia aquele tanto de irmão, porque você imagina, eram 9 do primeiro casamento. Inclusive ele, do dentre pai os dele, 9. né? 9 porque Dona Maria João de Deus... Do pai do Chico. Isso. 9 filhos da Dona Maria João de Deus, incluindo ele. Depois ele se casa de novo, o pai dele se casa de novo. Com a Cidália. Seu João, com a Cidália. E teve mais 6. Meu Deus, gente. Então, diz ele que dormia aquela meninada esparramada, assim no chão, um cômodo só, né? Pobre, miserável. O Arnaldo Rocha falou assim, meu filho, quando apareceu no filme Chico Xavier a casa, falou assim, aquela casa é luxo, perto da casa que o Chico tinha, porque era miséria mesmo, né? Então eles dormiam amontoados assim, e o Chico ficava fazendo a prece até mais tarde. Então todo mundo dormindo, em sono profundo, de repente o Chico está lá em oração, que ele ficava orando. Diz ele que de repente o quarto inundou de luz, com a presença daquela rainha santa. O Chico contou para o Arnaldo que quando ela apareceu com aquela luz dela, meu Deus, ele olhou para o chão, ele viu os ciscos do chão, porque não tinha luz elétrica, era com vela, né, ou lampião, e estava tudo apagado, porque tinha que apagar, tinha que economizar, a família era muito pobre. Diz ele que quando ela apareceu, ele via os ciscos do chão, com a luz dela, olha que espírito resplandecente. E diz ele que ela virou para ele e falou assim, meu filho, falou, se identificou, você ainda vai ajudar muito ao nosso povo peninsular. E ele nem sabia o que era isso, né? Porque ela estava se referindo a Portugal, Espanha, nossa gente peninsular, você vai ajudar muito e tal. E ele assim, sem entender aquilo, porque não tinha cultura, e ficou ouvindo, embevecido, e conversou um pouquinho com ela, com muito acanhamento, porque era muito elevada, e ela falou assim, eu quero que você leve pão para os necessitados, meu filho. Aí ele olhou para ela assim, com a carinha de dó e falou assim, a senhora me perdoe, mas nós não temos pão nem para nós, como é que nós vamos levar, que eu vou levar pão para os outros? Olha a singeleza, que amor, né? Aí o Chico disse que, obedecendo a orientação dela, ela falou assim, os recursos vão chegar, meu filho. Diz ele que, obedecendo a orientação dela, ele contou para o irmão. Então eles faziam as preces. O que eles faziam? Não tinha pão, não tinha recurso. Eles fluidificavam a água, ia para debaixo, ia para as casinhas pobres, para debaixo da ponte onde morava gente, naquela época, muito miserável, ia lá levar a aguinha fluidificada e fazer uma oração nas casas. Eu estou contando esse caso porque depois chegou gente para doar pão, chegou caminhão com gêneros, né? E aquela coisa muito bonita. Até tem a história do caminhão que chega lá e que ele pergunta, mas quem mandou isso tudo para nós? Era gênero alimentício, ele estava lá nesse lugar da ponte com muito necessitado. Aí ele fala assim, é um senhor velhinho de barba, o nome dele é Bezerra. Ele cercou a gente e falou que a entrega era aqui.
São as coisas da vida do Chico, né? Mas a gente está contando o caso porque o Chico não tinha pão nem para eles comerem. Mas o Chico fluidificou a água e foi levar. Então, às vezes, a gente não tem aquilo, mas a gente tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Por isso que eu estou contando esse caso. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho o carro que eu queria, eu não tenho o amor da minha vida. Ora, ama, que tudo aparece. Exercita o seu amor, não fica na defensiva. Próprio, né? Não fica só querendo receber, não dá. Dá o primeiro passo, você vai ver como é que tudo acontece. Vem pelo perdão, pela aceitação, pela humildade, pela paciência. A gente hoje estava conversando sobre trabalhar, falando que como é que a saúde da gente fica robusta. Porque o segredo, gente, é perseverança. Jesus falou isso no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente é salvo da derrocada financeira, a gente é salvo da tentação do suicídio, a gente é salvo da tentativa de fazer aborto, porque vai aparecer recurso. Toda vez que vier uma criança para a terra, o recurso está vindo depois. Nunca Deus deixa sem amparo. O teste é para a pessoa, para ver se ela é digna, se ela tem espiritualidade, se ela tem fé. Então vai vindo as dificuldades, você fala assim, vai aparecer. Até a pessoa que está sozinha, vai aparecer uma companhia. Né? A minha mãe tem 70 e tantos anos, ela fica assim, será que eu ainda vou arrumar um namorado? Eu falo, mãe, se Deus quiser. E ela não perde a esperança, mas não toma um remédio, porque fica esperançosa. É isso, gente, tem que perseverar na esperança, na alegria. Você falou na esperança e o pessoal está falando que já terminamos o tempo, mas eu vou ousar falar uma coisa que a minha avó, com 94 anos, já se preparando para partir, ela fazia questão de assistir os programas relativos à saúde da TV, porque ela dizia que assim que desencarnasse, ela não queria dar problemas para os benfeitores, ela queria começar a trabalhar na área da saúde. Então, você veja, não é maravilhoso isso? Que consciência, ela tinha né? projetos, uma pessoa com 94 anos cheia de projetos, e eu ficava assim, embevecida com aquilo que ela me falava, Lindo né? Demais. Oh, coisa boa. Pessoa muito nobre de alma, né? Muito, aprendi muito com esse ser, a vovó Marquinhas, que a gente chamava ela, um ser lindo. Olha só, suas palavras finais, porque o pessoal já está dizendo, já está acabando, já está acabando. O que nós temos a dizer é que lutem. Acreditem. Acreditem no melhor. Não compre o que a mídia fala. Não compre os horrores que todo dia eles divulgam. Isso sempre existiu na Terra. Não está pior, não. Existe um mundo de gente boa que está aí. Corações maravilhosos. E os espíritos, como estrelas, estão descendo para assumir a governança da Terra. A transição não é maldição, não. É limpeza. Quem não tem condição vai para um lugar onde eles querem ser o que querem ser. Mas um novo mundo está surgindo. E para isso nós precisamos de acreditar. Para de reclamar, para de lamentar, para de azedar a vida, para de ser pessimista. Vamos amar. O amor resolve tudo. Tudo. Muita paz para todos. Muito obrigada, Wagner, pela sua presença aqui no nosso agradeço. programa. Que alegria. E um beijo no seu coração. E vamos ser felizes.